Nesse vídeo, eu vou codificar um sisteminha simples de duas partes que é capaz de produzir mensagens na fila AWS SQS e uma outra parte que vai consumir essas mensagens da fila SQS. Tudo isso na prática do zero, usando a linguagem Node.js. E esse vídeo é uma espécie de continuidade do nosso último vídeo do canal, em que eu falei um pouquinho na teoria do que é o AWS SQS, como ele funciona, quais são as propriedades que você pode configurar aqui na hora de criar a sua fila lá na AWS. Então, se você não conhece nada do SQS, não sabe como ele funciona, talvez seja interessante você assistir esse vídeo primeiro, ele tem só 20 minutinhos. Nele eu explico todos os conceitos teóricos do AWS SQS. Mas se você já entende um pouquinho ou já viu esse primeiro vídeo, agora é hora de ver na prática como que de fato codificar um sistema capaz de produzir e consumir mensagens no AWS SQS. Bem, então o que nós vamos codificar aqui nesse vídeo? Nós vamos codificar um gerador de imagens aleatórias. O conceito é simples, o usuário vai conseguir digitar a quantidade de imagens que ele quer gerar, ele vai clicar no botão gerar imagens e isso vai fazer com que o sistema gere arquivos aqui no meu computador, numa pasta, gerando várias imagens aleatórias conforme o número de imagens que ele estipulou aqui no front-end. E para esse sistema funcionar, ele vai ter duas partes, duas aplicações distintas. A primeira é uma espécie de front-end, que é onde o usuário vai solicitar a geração de imagens, e uma outra parte que é o back-end, onde vai processar as mensagens do SQS com as solicitações de geração de imagem e ir gerando as imagens conforme ele vai consumindo essas mensagens na fila do SQS. Para o front-end funcionar, ele vai ter só dois arquivos, tá? É um sistema bem simples para a gente manter a didática aqui, então ele vai ter só dois arquivos. O primeiro é o index.html, que é onde é o front-end ali, onde ele vai ter o input para definir a quantidade de imagens a ser gerada e o botãozinho para ele solicitar a geração de imagens. Para que isso funcione, a gente vai usar dois frameworks aqui, o Alpine.js e o Tailwind CSS. Não vou entrar muito no detalhe do funcionamento desses dois frameworks, porque não é o escopo do vídeo. O escopo do vídeo é dar ênfase aqui para o AWS SQS e como você interagir com eles. Então eu vou usar eles de maneira bem superficial. Minha explicação aqui será bem de maneira superficial. Porém, sobre Tailwind CSS eu tenho um vídeo exclusivo no canal. Vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser depois conferir no detalhe como que esse framework funciona. Além desse arquivo index.html, eu também vou codificar um arquivo chamado servidor.js, que ele vai ter três responsabilidades. A primeira é servir esse arquivo estático, esse index.html, expor um endpoint, solicitar imagens, que será chamado por esse index.html, e finalmente, quando esse endpoint é chamado, ele vai inserir na fila SQS uma mensagem para cada imagem solicitada. Então aqui não necessariamente você precisaria fazer dessa maneira, você pode simplesmente inserir uma mensagem no SQS com a quantidade de imagens a ser gerada, mas para fins didáticos, para que o vídeo fique mais didático, eu vou inserir uma mensagem na fila para cada imagem solicitada pelo usuário. Depois, na segunda parte do sisteminha, eu vou fazer um back-end que vai ter apenas um único arquivo chamado processador.js e nele eu vou ler essas mensagens do SQS e conforme eu vou lendo essas mensagens do SQS, eu vou gerando imagens aleatórias no meu computador, gerando imagens.jpg numa pasta aqui do meu computador localmente. Então vamos lá. Primeiro passo, eu vou aqui criar uma pasta chamada front-end, que é onde naturalmente eu vou codificar toda essa parte do front-end. Vou inicializar um projeto Node usando o npm, que é o gerenciador de pacotes do Node, npm espaço init. Vou aproveitar aqui todos os valores default das propriedades de criação do projeto Node, afinal é só um exercício, e vou editar os arquivos no Visual Studio Code. Aqui no Visual Studio Code eu vi que ele já criou o nosso package.json, então eu vou começar criando o nosso arquivo index.html. Eu vou usar uma estrutura básica de uma página HTML, simplesmente com as tags HTML, head e body. E aqui eu vou escrever Olá Mundo, para a gente começar o nosso exercício. Também vou criar o nosso arquivo servidor.js. E aqui dentro, para começar a nossa aplicação, eu vou usar o framework chamado Express.
Express é um framework super famoso do Node.js que você pode usar para criar aplicações web, APIs, enfim. O uso dele é bem simples, então é bem intuitivo e a documentação também é excelente. A gente vai usar essa biblioteca para servir as APIs, para criar as APIs aqui que a gente vai precisar. Para usar essa biblioteca, a primeira coisa que eu tenho que fazer é instalá-la aqui no nosso repositório local. Então eu vou usar o npm install express. Antes de eu importá-la aqui no nosso arquivo .js, no nosso package.json, eu vou definir o tipo desse projeto como módulo para que eu possa usar a sintaxe de import ao invés do require, tá? Então eu vou usar import express from express. Vou criar uma instância do express chamada app. E a primeira coisa que eu vou fazer é servir o arquivo estático aqui, index.html, para que a gente possa acessar ele do nosso browser ali no endereço localhost. Então, para isso, eu vou primeiro obter a pasta local desse projeto. Então, eu posso criar uma variável chamada pasta e obter isso da variável process, que é do Node.js. PWD é a propriedade que ele armazena a pasta atual. Então, aqui é só uma variável com o endereço local da nossa aplicação. E aí, para servir arquivos estáticos, eu vou usar a sintaxe app, que é a nossa instância da Express, use express.static, e aqui dentro eu passo a pasta como parâmetro, porque eu quero servir os arquivos estáticos. Então, eu estou simplesmente servindo a própria pasta do projeto. Além disso, eu vou finalmente começar a executar o servidor Express através da sintaxe app.listen. Aí eu passo a porta, eu vou usar a porta 3000, e aqui eu passo um callback, uma função que será executada assim que ele começar de fato o servidor Express. Então, eu vou simplesmente logar no console, aplicativo rodando. Vamos ver se isso vai funcionar. Eu posso vir aqui no meu terminal, digitar node.servidor.js, aplicativo rodando, vamos no meu browser aqui, localhost, porta 3000 que eu configurei, aqui está. Aqui ele já está servindo o nosso arquivo index.html. Eu vou começar a colocar o nosso front-end, então os elementos que a gente vai precisar aqui. Primeiro um título, pode ser simplesmente gerador de imagens. E aqui eu vou colocar um input e um label com a opção para o usuário colocar a quantidade de imagens que ele quer gerar. Então uma div, dentro da div um label, quantidade de imagens, logo abaixo do label um input do tipo texto, para o usuário digitar a quantidade de imagens que ele quer de fato gerar. E aqui embaixo, por fim, um botão para o usuário clicar para ele gerar as imagens. Vou colocar o nome do botão como solicitar imagens. Vamos ver isso aqui no browser. Aqui está. Bem, agora, como eu tinha dito, eu vou colocar alguns estilos CSS através do framework Tailwind CSS. Não vou entrar no detalhe aqui muito de como ele funciona, eu vou simplesmente avançar essa parte aqui do vídeo, mas se você quiser, tem um outro vídeo aqui no canal explicando direitinho, passo a passo, como que ele funciona. Então acompanhe aí em versão acelerada só a estilização desses elementos aqui HTML. Bom, então eu terminei de estilizar aqui a página. Eu estou usando um CDN, né, um endereço que simplesmente me serve o Tailwind CSS sem eu ter que fazer nada muito sofisticado para importar a biblioteca. E vamos ver qual que é o resultado aqui no nosso front-end. Ficou um pouco melhor, né? Agora pelo menos está estilizado. Esse aqui é o nosso front-end já com o seu visual final. Agora, a gente precisa fazer esse botão funcionar, esse botão chamar um endpoint interno aqui da aplicação. E para isso eu vou usar outro framework bem especial, o Alpine.js. O Alpine.js é um framework bem interessante, ele é super enxuto, a proposta dele é ser leve e fácil de usar. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo aqui no canal a respeito. Deixem aí nos comentários se vocês querem. Eu também vou acelerar aqui essa parte deste código e no final eu explico o que eu codifiquei.
que eu codifiquei aqui? Eu incluí uma tag script e criei uma função chamada inicializar. Ela retorna um objeto que tem duas propriedades. A primeira se chama quantidade de imagens e tem o número 0 como valor padrão. A segunda é uma outra função chamada solicitar mensagens, que cria uma variável chamada body, e dentro deste body é simplesmente uma string, e dentro desta variável é simplesmente uma string a partir de um objeto que contém a propriedade quantidade imagens, fazendo uma referência ao próprio valor do objeto aqui deste método. Depois disso, ele usa o método fetch do JavaScript para alcançar um endpoint aqui chamado solicitar imagens, que a gente ainda não codificou. Já eu vou codificar no servidor.js. E além da URL, para esse método fetch, eu preciso passar alguns parâmetros, que é o método. Então, estou fazendo um post para esse endpoint. O headers, indicando que o conteúdo da mensagem é o JSON. E o body, o conteúdo, JSON da requisição que eu estou fazendo para esse endpoint, que é uma referência à variável que eu criei anteriormente. Para isso interagir com o nosso front-end, eu uso algumas propriedades do Alpine.js. x-data, passando aqui o nome da função que contém todas as variáveis. Eu passo também xmodel com o nome da variável que eu quero associar ao conteúdo daquele input. Então, sempre que o usuário alterar o valor deste input, o Alpine.js automaticamente vai atualizar a variável quantidade de imagens. E, por fim, a propriedade @click no botão, que é para ele, de fato, disparar aquela função que a gente codificou ali embaixo. Tá? Então, vamos ver se isso aqui está funcionando. Eu vou atualizar a nossa página e abrir o inspetor aqui do Google Chrome para ver se ele dispara algum erro. Nenhum erro no console, aparentemente. Eu vou na aba de Network para acompanhar as requisições que a página faz e dar um clique no botão para ver se ele disparou a requisição. Bem, ele disparou a requisição, isso é um bom sinal, parece que está tudo funcionando adequadamente. Como o endpoint ainda não existe, ele devolveu um erro 404, que é natural, mas ele de fato gerou o payload conforme a gente esperava, a quantidade de imagem 0, e o resultado que o servidor devolveu falou que não é possível fazer um post nesse endpoint, afinal ele nem existe ainda. Esse erro é o padrão do Express quando você tenta solicitar uma URL que não foi codificada ainda, que não está pronta ou que não existe. Vamos ver aqui se o payload altera quando eu altero a quantidade de imagens. Vou mudar para 5, vamos ver se ele mudou para 5, então excelente, o nosso código do Alpine está funcionando perfeitamente. Com isso, a gente terminou o arquivo index.html, já tem tudo que a gente precisa. Agora o que a gente vai fazer é continuar evoluindo o servidor.js para esse endpoint existir, né, esse endpoint solicitar imagens existir, e ele de fato incluir na fila SQS as mensagens conforme o número de imagens solicitados. Então eu vou voltar para o meu VS Code, no nosso arquivo servidor.js. Então a primeira coisa que eu vou fazer é indicar para o Express usar o conversor de JSON através da sintaxe app.use express.json. Isso automaticamente vai fazer com que ele faça o parse, a conversão de algum JSON que ele receba em uma requisição. E aqui eu vou codificar o nosso endpoint solicitar imagens. Para isso eu vou usar a sintaxe app.post, a URL que eu quero disponibilizar, então vai ser /solicitar imagens. E aqui o segundo parâmetro que eu passo para o método post do Express é uma função que recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é relacionado à requisição, aos dados que foram recebidos na requisição daquele endpoint. E o segundo parâmetro é um callback com a resposta, né? Quando eu chamo essa resposta aqui, eu consigo manipular o que o Express vai retornar para quem está chamando esse endpoint. Então, estou codificando aqui um método, essa sintaxe do Node, para criar um método que recebe esses dois parâmetros. E aqui dentro, vamos colocar um código exemplo só para a gente ver esse endpoint funcionando. Eu vou simplesmente logar no console o que a gente recebeu de requisição. Para isso eu vou usar a propriedade requisição.body. Também vou definir uma resposta. Acabei de ver que tem um errinho ali, mas tudo bem. Uma resposta JSON
contendo o conteúdo que recebeu, então uma propriedade body com os dados recebidos na requisição e também mais um parâmetro aqui, um OK igual a true, só para a gente saber que está tudo bem. Então aqui o que ele está fazendo no Express? É simplesmente servindo o endpoint, né, disponibilizando o endpoint no método post. Esse endpoint se chama solicitar imagens. Aqui dentro eu estou logando o que eu recebi de requisição e devolvendo uma resposta JSON cujo conteúdo é um objeto com duas propriedades. O body, com o próprio body que recebeu na requisição, e também uma propriedade OK com o booleano. Para ver se isso aqui funciona, eu vou reiniciar o aplicativo. Pronto, vou voltar aqui no meu front-end, atualizar a página, limpar o console e colocar aqui uma requisição de 5 imagens e ver. Já viu que mudou, agora ele está devolvendo um 200. Vamos ver se no preview está certinho. Tudo certinho, ele devolveu o que a gente esperava. O body com o que ele recebeu de requisição e também uma propriedade OK2. Se a gente olhar aqui no nosso console, no terminal, você vai ver que ele logou de fato o conteúdo que ele recebeu na requisição. No localhost, sem nenhum parâmetro na URL, ele está servindo o arquivo index.html e no localhost /solicitar imagens, o Express está processando este método aqui com esses dois procedimentos. Tudo isso na mesma aplicaçãozinha aqui, Node.js. Agora a gente vai finalmente para a parte da AWS. A gente vai para cada imagem solicitada que ele recebeu aqui no endpoint solicitar imagens, inserir uma mensagem no SQS. Primeiro eu vou criar a fila SQS aqui no meu console AWS. Então eu já estou aqui na AWS, eu posso buscar por SQS, vir em Simple Query Service, e aqui ele vai vir todas as filas que já existem. Aqui tem uma fila que eu estava usando para preparar este vídeo, mas eu vou criar uma nova aqui para a gente fazer do zero mesmo. Tá? O nome da fila vai ser deixe seu like, um pouco sugestivo, né? E as configurações, eu vou deixar todas elas os valores padrões. E lembrando que no outro vídeo aqui do canal, eu explico direitinho para que serve cada uma dessas configurações. Mas para esta nossa aplicação aqui, eu vou usar todos os valores padrões. Bom, ele já criou aqui a fila e vamos conectar e inserir as mensagens aqui a partir daquele nosso aplicativo Node.js. E a primeira coisa que eu vou ter que fazer para conectar ali com o nosso SQS é instalar o SDK da AWS. Então, a AWS tem um SDK, uma biblioteca, para que facilite a interação com os produtos dela. Então, aqui no nossa linha de comando, eu vou digitar npm install aws-sdk. Lembrando que aqui é um exercício, então eu estou instalando o SDK inteiro, mas numa aplicação real, o ideal é você só instalar o SDK do produto que você vai usar, assim, ou pelo menos instalar o AWS SDK inteiro, mas só importar as bibliotecas referentes ao produto que você vai usar. Aqui, para manter as coisas mais simples, eu vou importar tudo mesmo, sem se preocupar muito com essa questão. Então aqui em cima, junto onde eu importo o Express, eu vou passar a importar também a SDK da AWS. SDK significa Software Development Kit, tá? Um kit para o desenvolvedor aí. Então veja que o tamanho dele é bem grande se você importar ele inteiro, né? 8 megas e depois que ele aplica a compressão fica 900 KB. Então é uma biblioteca bem grande. Novamente, o ideal é que você importe somente o que você vai usar. Depois de importar da biblioteca da AWS, é importante que você faça as configurações de autenticação no seu computador. Então, para que essa biblioteca funcione adequadamente, você vai precisar colocar nas variáveis de ambiente do sistema operacional as credenciais para acessar a sua conta, tá? Eu já fiz isso aqui. Se vocês quiserem, eu vou deixar um link na descrição do vídeo com as instruções de como fazer essa configuração. Ela é bem simples. Depois disso, aqui no código, eu vou configurar a região da AWS que eu vou usar. Isso aqui pode ser feito também via variável de ambiente, tá? Mas aqui eu não fiz, eu vou configurar ele manualmente aqui. Eu vou apontar para a região de São Paulo. A região de São Paulo é onde eu criei essa fila, tá? Veja que ele já está selecionado aqui no console a região de São Paulo. Então, se eu colocar outra região aqui, ele não vai encontrar a fila, porque a AWS tem segregações por regiões no planeta Terra. Eu vou colocar aqui a região de São Paulo e vou criar uma instância do SQS através da sintaxe const SQS new aws.sqs.
Agora, aqui dentro do nosso endpoint, antes de eu interagir com a AWS, eu vou só criar uma variável chamada quantidade de imagens, para a gente pegar o valor da requisição, dentro da requisição, o valor de imagens que foi requisitado pelo usuário. Então, vou fazer um parseInt para converter para inteiro o valor da propriedade quantidade de imagens dentro do nosso JSON. E agora eu vou criar um laço para que percorra essa quantidade informada pelo usuário. Para cada ciclo do laço, ele insira uma mensagem, ele envia uma mensagem para o SQS. Então, vou usar a sintaxe do for aqui do Node, percorrendo o valor da quantidade de imagens. E aqui dentro que começa a diversão. Aqui agora, de fato, a gente vai interagir com o SQS. Né? Eu vou usar a instância que eu criei aqui em cima do SQS e vou usar um método bem sugestivo que se chama sendMessage. O sendMessage ele aceita duas propriedades. A primeira são os parâmetros da mensagem que você está enviando. Então, aqui você pode enviar vários parâmetros personalizados, como, por exemplo, o tempo de visibilidade na mensagem. Né? Esse é o conceito que eu já expliquei ali no outro vídeo, mas você poderia especificar uma visibilidade, um tempo específico aqui, tá? Para a mensagem. Que a gente não vai usar isso, vai usar só dois parâmetros bem simples, o conteúdo da mensagem, né, que é um message body, e eu vou simplesmente sempre preencher a mensagem aqui com o texto gerar imagens, mas aqui você poderia preencher com qualquer coisa, com JSON, com qualquer propriedade aqui, qualquer informação que você queira de fato colocar na fila. E eu também preciso preencher o endereço da fila, QURL, com essa URL aqui que a AWS criou quando a gente criou a nossa fila. Simplesmente colei o valor aqui. O segundo parâmetro que esse método aceita é uma função que vai receber dois valores. O primeiro valor são eventuais erros que aconteçam ali no momento que ele está tentando enviar a mensagem para a fila. E a outra é um conjunto de informações com o resultado do que ele enviou, caso dê certo. Então a gente vai verificar se a variável erro está preenchida. Se ela tiver, significa que não deu certo o envio da mensagem por algum motivo. E aí a gente gera no console uma mensagem com esse erro. Se não preencheu a variável erro, significa que deu certo. E eu vou gerar no console uma mensagem falando que deu certo. Sucesso. E eu também vou imprimir o valor do ID da mensagem. Lembrando que as propriedades da mensagem enviada estão nessa variável data. Pronto, por incrível que pareça, é só isso que eu preciso usar aqui da biblioteca do SQS para enviar a mensagem para o SQS. Vamos ver se funcionou? Eu vou executar novamente o nosso servidor.js, aplicativo rodando. Vou no nosso front-end, fechar isso aqui, não precisamos mais acompanhar. Solicitar 5 mensagens. Aqui no console ele já deu sucesso, já emitiu sucesso, ele inseriu as 5 mensagens bonitinho no SQS. E aqui no console da Amazon, você consegue vir na propriedade enviar e receber mensagens e consegue consultar as mensagens, né? Fazer como se fosse um consumidor aqui, visualizar as mensagens, tá? Então ele já devolveu as 5 mensagens que a gente inseriu. Se você clicar no ID, você vai ver que o corpo da mensagem tem exatamente o conteúdo que a gente tinha especificado. Então veja, aqui eu já inseri 5, vamos inserir mais 15. Aqui no console já deu tudo certinho, ele está logando tudo certinho. E aqui na AWS a gente consegue pesquisar as mensagens e ver. E já vai encontrar mais mensagens aqui. Total 20 mensagens, certo? Bom, com isso a gente termina o nosso produtor. Veja que o quão simples é você produzir mensagens no SQS. E aqui a gente está usando pouquíssimos recursos do SQS. O SQS é um monstro, tem uma série de recursos super legais que você poderia personalizar aqui para enviar as mensagens em lote, por exemplo. Você pode enviar um lote de mensagens ao invés de enviar uma por uma, isso é possível também. Você pode definir a visibilidade da mensagem, você pode definir até um atraso para a mensagem ficar disponível na fila para os outros consumidores pegar. Enfim, aqui com esse método você pode colocar todas essas propriedades que você queira aqui. Com isso a gente termina a parte do front-end do nosso projeto. A gente já terminou aqui o index.html e o servidor.js.
já somos capazes de colocar as mensagens na fila SQS. Agora vamos codificar o back-end, que é onde a gente vai ter o arquivo processador.js, que vai ler as mensagens da fila SQS e ir gerando as imagens aqui aleatórias no meu computador. Então eu vou voltar aqui para o nosso terminal, encerrar a execução do nosso front-end e vou criar uma pasta chamada backend, fazer o mesmo processo, npm init, para ele inicializar o projeto Node. Vou usar todas as... Ops, só um instante, estava criando no lugar errado. Agora sim. Vou deixar todos os valores default aqui. Pronto. E vou editar ele no code também. Neste outro projeto, com o backend, eu vou ter somente um arquivo chamado processador.js. Nesse processador.js, eu vou usar a biblioteca requests do Node para fazer requisições. A única requisição que eu vou precisar fazer aqui é para o endpoint da internet que vai gerar as imagens aleatórias para mim, tá? Ele não é relacionado ao SQS, tá bom? Então, eu vou instalar aqui a biblioteca request do Node, instalado. Aqui no projeto, lembrando, eu vou mudar o tipo do projeto para módulo, para eu poder usar a sintaxe de import ao invés do require, eu acho mais fácil. E eu vou importar duas coisas aqui. O file system, que é uma biblioteca default do Node.js para eu interagir com os arquivos do computador. E vou importar também a biblioteca request para eu poder, de fato, fazer a requisição aqui para o endpoint que vai gerar as imagens para a gente. Agora, a primeira coisa que eu vou codificar é uma função simples para gerar as imagens, que será chamada depois para cada mensagem que a gente lê do SQS. Então, primeiro eu vou gerar uma função chamada gerar imagem. Ela vai receber um parâmetro chamado nome arquivo. E aqui dentro eu vou fazer a implementação mais simples possível para gerar a imagem aleatória. Eu vou fazer um request a um endpoint de um site aqui bem peculiar que gera imagens de gatinhos, tá? Imagens de gatinhos aleatórias. Então esse é o endereço aí depois se você quiser brincar com ele. Eu vou usar a propriedade pipe do request para que aqui dentro, depois que ele efetue a leitura do conteúdo desse endpoint, ele comece a escrever os arquivos, tá? Então ele vai escrever aqui na pasta img barra nome do arquivo, que é o parâmetro que ele vai receber, ponto jpeg. Perfeito, o método gerar imagens já foi criado. Vamos testar ele aqui, eu vou chamar ele aqui um valor teste e vamos executar esse projeto para ver se ele vai dar algum problema ou se ele vai funcionar. Deu um problema. Perfeito. Aqui foi porque ele tentou escrever nesta pasta, mas essa pasta não existe, tá? Então, nova pasta, imgs, pronto, agora sim. Vamos executar o projeto. Vamos ver se deu certo. Tá aqui. Gerou a nossa imagem de gatinho aleatório. Maravilha. Vou deletar essa imagem e vamos continuar a codificação. Agora, o que a gente vai ter que fazer é, naturalmente, ler as mensagens do SQS. Então, para isso, novamente, eu vou usar a mesma biblioteca que a gente usou para ler as mensagens do SQS, só que agora para receber as mensagens. Então, node install AWS SDK. Aqui eu vou importar o SDK da AWS, import AWS from AWS SDK. Fazer a mesma configuração de região. Lembrando que isso aqui pode ser feito por variável de ambiente, se você preferir. Vou criar a instância aqui do SQS, exatamente como a gente fez no produtor de mensagens. E aí, para ler as mensagens, eu vou usar o método do SQS, da instância do SDK do SQS, chamado receiveMessage, bem sugestivo. Esse receiveMessage, ele recebe dois parâmetros. O primeiro é um objeto com os parâmetros de como você quer efetuar a leitura das mensagens.
Então aqui novamente você pode fazer uma série de personalizações para ler a mensagem de maneira bem peculiar, da maneira que você quiser. Aqui eu vou fazer uma configuração bem simples com apenas 3 parâmetros. Eu vou especificar o número máximo de mensagens que eu quero que ele retorne a cada pooling que ele fizer no SQS. Para esse SDK do Node, ele aceita valores de 1 a 10. Então, eu vou usar o valor máximo aqui. Então, a cada requisição que ele fizer para o SQS, ele vai devolver até no máximo 10 mensagens. Eu preciso passar também o endereço da fila. Deixa eu pegar aqui no console da Amazon. E, por fim, eu vou especificar quanto tempo que eu quero que ele fique buscando as mensagens no servidor antes de devolver para mim. Essa é uma configuração bem peculiar. Quanto mais tempo você deixar ele buscando, mais mensagens ele vai pegar de uma só vez. Então aqui o ideal é você ir fazendo um tuning, né? Você fazendo uma experimentação na sua aplicação. Vai depender muito da arquitetura, do tamanho da mensagem, de vários fatores para você chegar num número ideal. Então aqui é basicamente na tentativa e erro. Vai experimentando, vai considerando como que você quer que sua aplicação se comporte, qual vai ser a combinação de mensagens que ele vai buscar, junto com o tempo que ele vai esperar, tá bom? E a segunda propriedade que eu vou passar aqui para o Receive Message é um callback. É um método que vai receber novamente 2 parâmetros, um com os possíveis erros que deu no momento de fazer o recebimento das mensagens e outro com os dados que de fato foram recebidos, tá? Aqui dentro eu vou verificar se a variável erro está preenchida. Se ela estiver preenchida, significa que deu algum problema na hora de receber as mensagens e ele vai exibir para a gente aqui o erro. Se não recebeu nenhuma mensagem de erro e se existe de fato mensagens, né? Então em dados eu vou buscar a propriedade messages. Se existir, aí sim ele vai efetuar o procedimento de gerar as imagens aleatórias. Eu vou primeiro logar a quantidade de mensagens que ele recebeu naquela leva. E aí sim, para cada mensagem, eu vou chamar o método gerar imagens para ele gerar imagens aleatórias. E eu vou passar no nome do arquivo o ID da mensagem. O ID da mensagem está na propriedade MessageID. Então aqui, recapitulando, eu estou na instância do SQS, chamando o método ReceiveMessage, passando as propriedades aqui do número máximo de mensagens que eu quero receber a cada requisição, a URL da fila que eu quero buscar as mensagens e o tempo que eu quero que ele fique buscando as mensagens. O segundo parâmetro é um callback, é uma função que recebe eventuais erros no momento de buscar as mensagens. E o segundo parâmetro são os dados das mensagens que de fato eu recebi. Eu logo a quantidade de mensagens que eu li naquela leva e para cada mensagem que eu recebi, eu chamo o método, a função gerar imagens, que foi a que a gente codificou anteriormente. Deixa eu deletar esse teste que a gente fez aqui embaixo e vamos executar para ver se isso aqui funciona. Se ele funcionar, ele tem que gerar 20 imagens, afinal, tem 20 mensagens aqui paradas na fila para serem recebidas. Ops, deu algum errinho, vamos ver. Obviamente, o nome da variável está incorreto, não é data, é dados. Agora sim, vamos ver. Uma mensagem recebida. Por que ele recebeu só uma mensagem e não 20, tá? Porque devido ao tempo de pooling aqui. Então, ele está fazendo o pooling de 5 segundos. Novamente, nesses 5 segundos ele pode pegar uma mensagem, 2, 3 mensagens. Quanto mais eu aumentar aqui o tempo de pooling, maiores as chances dele pegar mais mensagens, tá? No nosso caso aqui, a cada vez que eu executo o projeto, ele recebe as mensagens e gera ali quantas mensagens ele recebeu. Mas eu gostaria que essa aplicação ela ficasse rodando de forma indefinitiva, lendo as mensagens com uma certa periodicidade. Para isso, eu vou usar uma biblioteca chamada Node cron,
que ajuda a gente a fazer isso, tá? Ela ajuda a gente a construir um procedimento que fique rodando de maneira cíclica. Então, aqui dentro eu vou importar este node cron, na variável cron. E aí eu vou encapsular todo esse procedimento de receber mensagens numa função chamada processar. Assim eu posso chamar ela várias vezes. Então, eu vou simplesmente encapsular aqui. Pronto, agora toda vez que eu chamar o processar, ele vai efetuar o recebimento da mensagem. E aí aqui eu vou usar a sintaxe desta biblioteca chamada cron para que ele fique executando a cada 5 segundos aquele método processar. Esse cron usa uma sintaxe específica, acho que não vem ao caso aqui explicá-la, mas basicamente isso aqui fala para ele executar a cada 5 segundos o método que eu vou passar aqui, a função que eu vou passar aqui. A função vai simplesmente chamar a função processar. Pronto, agora o cron vai fazer a cada 5 segundos a requisição para o SQS. Vamos ver isso aqui funcionando. Deixa eu também colocar aqui um log para a gente saber que o processamento está acontecendo. Vamos ver se está tudo funcionando. Muito bem, está tudo funcionando, agora ele está recebendo as mensagens, continua recebendo poucas mensagens a cada requisição, né? Continua recebendo ali 1, 2 mensagens. Então eu vou aumentar o tempo que ele fica esperando aqui as mensagens. Ao invés de 5, eu vou colocar 10 segundos, para ver se a gente consegue capturar mais mensagens. Além disso, tem uma questão muito importante aqui no nosso código. A gente está recebendo as mensagens, mas a gente não está excluindo elas. Então, conforme eu expliquei no vídeo anterior da teoria sobre o SQS, toda vez que a gente recebe uma mensagem, ela fica invisível por um certo período de tempo. Mas depois desse tempo, ela fica disponível de novo. Porque a intenção é que quem está recebendo a mensagem, assim que ela processou de fato a mensagem, que ela delete a mensagem no SQS para que ela não fique nunca mais disponível ali. Então vamos incluir também esse procedimento de deleção da mensagem, tá? Dentro do laço aqui que ele gera as imagens, eu vou incluir uma chamada para o método deleteMessage da biblioteca do SQS, passando os parâmetros de deleção. Então aqui eu vou ter que passar novamente a URL da fila. Óbvio que num projeto real você coloca essa URL numa variável, ao invés de ficar redigitando tudo isso o tempo todo, né? Aqui é só um exemplo, só um exercício. E além da URL da fila, eu também vou passar o identificador da mensagem para que ele delete a mensagem. Então essa é a propriedade recipe_handle, tá? Essa propriedade aqui que ele vai identificar qual é a mensagem que ele precisa deletar. Então eu vou usar aqui receipt_random, como se fosse um recibo, né? Isso aqui está dentro da mensagem. Então dentro da mensagem você consegue obter esse receipt_handle. E novamente, seguindo o mesmo padrão, a segunda parâmetro da biblioteca da AWS é uma função que vai receber eventuais erros na deleção ou uma variável com o conteúdo da deleção. Então eu vou simplesmente fazer um if aqui, se tiver algum problema. Se existir a variável erro, eu vou logar no console o erro. Se não, deu certo a deleção e eu vou imprimir no console que deu certo. Então vamos ver agora tudo isso funcionando. Deixa eu deletar aqui as imagens que ele já gerou na nosso exercício anterior. E agora vamos rapidamente recapitular aqui o que ele está fazendo antes de executar de fato o projeto. Existe um método chamado processar, que chama o método receiveMessage da biblioteca SQS da AWS. O receiveMessage ele precisa de alguns parâmetros para executar, então quantas mensagens eu quero que ele devolva no máximo a cada execução, a URL da fila e o tempo que eu quero que ele fique buscando nos servidores as mensagens.
O segundo parâmetro que o método da biblioteca da AWS recebe é uma função de callback que recebe um parâmetro erro e os dados. O erro só vai existir se de fato deu algum problema na leitura das mensagens. Se não, deu tudo certo na leitura, e aqui a gente verifica se de fato tem mensagens. Se tiver mensagens, ele imprime a quantidade de mensagens recebidas e percorre o array com mensagens. Para cada mensagem, ele gera a imagem, e depois que ele gera a imagem, ele deleta a mensagem. Ele faz uma chamada para o método delete message da biblioteca SQS, passando a URL da fila e o identificador aqui da mensagem necessário para ele deletar a mensagem. Aqui também tem um callback no mesmo formato, um parâmetro de erro se tiver problema, ou um parâmetro com os dados da deleção se tiver dado tudo certo. Aqui embaixo eu tenho um cron que vai simplesmente executar o método processar aqui repetidamente a cada 5 segundos. Então vamos ver, com isso esse sistema deveria ser capaz de esvaziar a fila e gerar imagens conforme a gente precisa. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou deixar aberto aqui o Explorer para a gente ver a pasta com ele gerando as mensagens também. Veja que ele está criando as imagens aqui, a cada leitura, né, a cada recebimento que ele faz com a AWS, vem uma quantidade específica de mensagens, não vem todas de uma vez. Se você quer aumentar a chance dele receber todas as mensagens de uma vez só, você pode aumentar o tempo de espera aqui que ele fica buscando no servidor. Isso vai ao seu critério, vai ao desenho do seu sistema, o que você achar melhor. Veja que agora sim ele já recebeu todas as mensagens, né? Ele precisou de algumas requisições ali para receber todas as mensagens. Agora, cada processamento já não tem mais nenhuma mensagem na fila. Vamos lá no nosso servidor de front-end, colocar mais mensagens na fila para ver tudo funcionando. Estou aqui no nosso front-end, executar o nosso servidor, aplicativo rodando. Antes só de eu executar mais uma requisição aqui, vamos ver na fila quantas mensagens tem. Naturalmente não tem nenhuma, nosso processador já processou todas as imagens. Nossos gatinhos. Nossos gatinhos estão aqui. Nenhuma mensagem na fila. Vamos lá, vou colocar aqui 15 mensagens na fila, vamos ver. Já colocou. Vamos ver aqui. Acho que foi tão rápido que nem deu para a gente registrar. Ele já leu e já gerou as mensagens, já gerou os mais gatos aqui. Vamos forçar aqui agora. Vamos gerar mil mensagens? 100, vai. 100 mensagens. Olha lá, agora sim tem as quase 100 mensagens aqui, ele está recebendo, né? Veja que aqui no console ele está com um tempo de sondagem maior, né? Ele está com tempo máximo aqui. Então, esse tempo de sondagem é bem interessante. Você precisa ir trabalhando para ver qual que é o tempo ideal de sondagem, quanto tempo ele vai ficar buscando as mensagens ali. Vai da estrutura, vai do desenho da sua aplicação, se você quer que ele obtenha todas as mensagens de uma vez só, ou se ele vá pegando aos poucos, vá pegando de 5 em 5 mensagens, de 10 em 10 mensagens, enfim, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Todos os nossos gatinhos foram gerados aqui. A gente tem um sistema totalmente desacoplado, né, com duas peças, um front-end e um back-end. O front-end inserindo na fila e o back-end lendo dessa fila e gerando arquivos, né? Os dois estão desacoplados e se comunicando através do SQS. É muito simples de usar o SQS, é realmente um produto muito simples, muito barato. Putz, super recomendo aqui para a tua solução. Se você quiser
baixar esses fontes e esse infográfico aqui, eles vão estar disponíveis na área de membros do canal, tá? O preço é bem simbólico, é abaixo de R$ 3 aí o valor que você paga, e você pode assinar uma vez, baixar as fontes e depois cancelar sem problema nenhum. É mais uma forma de apoiar aqui o canal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.